Então, eu vim aqui representando a Pico hoje, que é uma empresa norueguesa, mas que agora ela está operando dentro do Brasil. Eu fico muito feliz e honrada por trabalhar numa empresa em que se importa tanto com as questões sociais e não só com lucros em relação aos produtos e serviços que tem ao redor desse assunto de preservação digital. Então, a Pico South America se preocupa muito em patrocinar esses eventos que fomentam essas discussões. E quem conhece o produto mais a fundo sabe que a gente tem uma preocupação social com a entrega das informações, com a preservação a longo prazo. Então, eu fico muito feliz de trazer esse case também para vocês verem como que isso funciona no universo da área privada. Apesar, né, apesar não, acho que uma coisa muito boa da equipe Brasil, pelo menos, é que nós temos pesquisadores, a gente se importa muito com o que a academia está falando sobre requisitos, sobre questões qualitativas, para depois a gente pensar em questões de produto. Então, hoje eu vou falar de preservação digital e soberania de dados na pesquisa e saúde, e eu trouxe o case do laboratório DASA, que muita gente não conhece. Eu confesso que antes de começar esse projeto, eu não tinha conhecimento de que 99% dos exames médicos e questões de prontuário médico dos hospitais do Brasil, que eu já tinha frequentado, é regido pelo laboratório DASA. Então ele está em todo o Brasil, é o 5º maior laboratório do mundo. Então, em termos de produção documental hoje, dá para dizer que seria o nosso maior cliente em questão de volume de informações. Então, antes de falar do case do laboratório DASA, eu vou contextualizar o produto em que eles estão utilizando da Pico, para preservação digital. A Pico começou como um projeto de pesquisa fomentado pela União Europeia. O fundador, o Rooney, recebeu 20 milhões de euros para criar um produto que auxiliasse nessa jornada de preservação digital a longo prazo. O Rooney trabalhava com remasterização de filmes antigos para a indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Então ele conhecia muito bem o filme de 35mm. E ele falou, é um suporte confiável, é um suporte que arquivos, bibliotecas, cinema utilizam, por que não melhorar as suas vulnerabilidades? Então ele enriqueceu, junto com um projeto de pesquisa da Universidade de Bremen e uma empresa alemã, ele melhorou o suporte do microfilme comum. Então hoje ele não entra mais em autocombustão, o nosso filme. Ele foi enriquecido com metais preciosos e com a base de poliéster. Então, aquele problema que a gente tem, que eu acho que a maioria dos meus colegas aqui já viram uma sala avinagrada de filme, como é difícil manter o filme, o microfilme comum em condições ideais, esse problema não existe. Então, quando a gente fala esse número que parece assustador de 1000 anos de duração, ele é um cálculo matemático de um artigo científico que a gente publicou, que fez junto com alguns pesquisadores da Universidade de Bremen, que são da área da matemática e da física, e provou que esse poliéster ele consegue durar pelo menos 1000 anos se ele for mantido numa sala como essa. Se ele for mantido num local como o Ártico, que é o último produto que eu vou falar para vocês, aí ele consegue perpassar por 10.000 anos. E eu acho que é muito fácil a gente imaginar isso quando a gente vê que um dos maiores problemas de sustentabilidade hoje no mundo é a reciclagem do plástico, né? Que é o poliéster, que nada mais é do que uma variação do plástico. Então, o nosso produto foi pensado para durar, se o que não foi está durando, imagina o que foi. Mas só a barreira física não era suficiente. Hoje, nessa era digital, nós temos novos dilemas. Então, só gravar a forma visual das informações, que é o fotograma, não era mais suficiente. Então, foi desenvolvido pela Pico um maquinário que consegue gravar os dígitos binários das informações. Então, isso me permite gravar qualquer extensão de arquivo, qualquer tipo de informação. E hoje, no Brasil, nós estamos gravando principalmente pacotes de preservação que vêm do Arquivemática. Então, nosso sistema integrador da máquina ele já tem uma conversa com a Arquivemática direta. A gente consegue gravar os pacotes de preservação. Então, as instituições já estão procurando a gente para a última barreira dos problemas. Então, eu deixo bem claro que o nosso produto ele tem um viés para guardar as informações históricas, informações estratégicas, informações que são sigilosas. Não é para substituir a nuvem, ele vem como agregador da linha de preservação de informação a longo prazo.
Então, ele mantém a forma visual, a gente ainda consegue gravar o fotograma visual, mas isso é mais por uma questão de adaptação às culturas. No Brasil, a gente ainda tem muitas instituições que são bem apegadas à forma visual, porque é o microfilme que a gente conhece, que está na nossa legislação, mas que o que vale mesmo é o dígito binário. Gravando nesse sistema, a gente consegue garantir que a informação está imutável. Então, eu estava conversando com um colega sobre perda de binários e você perde parte das informações. Você perder um zerinho desse, você perde parte daquelas informações e elas podem ser corrompidas. Mas se ela for gravada no nosso filme, isso é impossível. A única forma da informação sumir é alguém levar o filme inteiro. Então, é uma tecnologia patenteada no mundo, mas a leitura desses dígitos binários ela é aberta. E quando a gente diz aberta, é porque a máquina leitora ela é uma máquina que é produzida no mercado por outras produtoras. Inclusive, recentemente eu tive uma alegria de encontrar uma máquina que conseguiu ler o nosso filme, que foi adquirida pelo Museu da Imagem e Som do Ceará. Lá eles estão, assim, muito avançados em pesquisa de preservação digital de imagem e som. E eles têm uma máquina que conseguiu ler o nosso filme, porque a engenharia é o software que está aberto hoje no GitHub, que a gente da pesquisa conhece, né? Então, isso significa que depois que o cliente produz o seu filme, tira suas informações dos ambientes que são sensíveis, ele não precisa da nossa existência para ler. E binário, como todo mundo sabe, desde o primeiro computador até esse aqui, que está aqui agora passando assim, essa apresentação, é em binário. Então, é um cenário muito utópico achar que essa linguagem mudaria. Por isso a gente escolheu. Então, nessa caixa aqui que está aqui em cima, que é o que a gente está apresentando para todo mundo, ela cabe em 120 GB. Eu sempre coloco ali a métrica, porque a gente trabalha muito com o governo aqui no Brasil. Então, cabem 1000 caixas box de documentos. Então, aqui você reduz um espaço absurdo de armazenamento, de gastos com questões prediais, com segurança, com refrigeração, para papel. E ainda mais hoje que nós temos muita a legislação e o decreto 10278, né, que deixa com que a gente digitalize os documentos de acordo com os parâmetros legislativos e elimine o papel desde que ele não seja um documento permanente, né? Então, é uma economia muito grande e um recurso que pode se tornar convertido com certeza para a sociedade, questões públicas, né? E outras demandas do Brasil que não seja pagar para guardar papel. Então, para iniciar o caso do DASA, eu trago aqui um dado que foi divulgado ano passado pela USP, UNB e FGV, que entre junho de 2024 e junho de 2025 o Brasil gastou 10 bilhões em contratos com essas Big Techs internacionais. 5 bilhões desses 10 foi divulgado pela Associação das Empresas de Tecnologia Brasileira, que são com armazenamento em nuvem. Então, imagina quanta política pública, quantas coisas não poderiam estar sendo convertidas e revestidas para a sociedade se a gente tivesse soluções nacionais ou soluções mais econômicas para o armazenamento de informações a longo prazo. Hoje no Brasil nós temos muitas legislações que nos obrigam a guardar documentos por muito tempo. Por exemplo, um problema entre aspas, mas uma questão que todos os lugares têm, que é documento de pessoal, departamento de pessoal. São documentos que você tem que guardar, no mínimo, pela legislação brasileira, 50 anos depois que o funcionário se aposenta. Então, é um tipo de documento que, arquivisticamente, você consegue prever que ele não vai ser utilizado, que, assim, raramente, em casos de não conseguir ele cumprir um direito, mas, assim, é muito, muito raro depois que a pessoa se aposenta, né? Então, esse é o contexto brasileiro. A gente está aqui num paradoxo digital, né? O Brasil enfrenta o dilema estratégico de modernizar a tecnologia e manter a soberania de seus dados. A gente bate muito nessa tecla, porque ontem nós falamos muito aqui, né? O professor Alex falou também sobre como a gente está guardando informações brasileiras fora do território brasileiro e a gente não está parando para pensar em como isso é perigoso, em como leis estrangeiras podem acessar nossas informações sem nos acionar. Então, eu trago essa questão de soberania porque o nosso produto ele é completamente produzido no Brasil, seguindo a LGPD, com as questões de transmissão de imagens para o nosso laboratório produtor. Então, é uma questão de soberania, você está com a sua informação dentro da sua instituição. Então, a gente está ali, né, vivendo esse momento de colonialismo digital, onde
tudo que a gente tem, tudo que a gente produz, onde a gente armazena, são de fornecedores estrangeiros, e nós, da pesquisa, estamos fazendo esse esforço, né, para conseguir sair dessa situação. Em contrapartida, a gente tem diversos cenários no Brasil. O caso do Grupo DASA, né, que ele possui mais de 40 marcas de laboratórios e centros médicos, realiza mais de 23 bilhões de atendimentos por ano. O prontuário médico é um tipo documental que a guarda dele, parte dos documentos é permanente. Você não pode eliminar nunca. Então imagina para uma instituição, mesmo que privada, mesmo que ela esteja com saúde financeira, como que é isso para você preservar para sempre, para a eternidade. E o mercado, como que o mercado recebe esse volume de informação, porque também a gente tem a limitação. Estamos falando aqui de soberania, de sistemas, mas eu vou mais fundo, a gente tem que falar sobre energia que a gente não tem para manter esses data centers ligados, a gente não tem energia para manter os refrigeramentos de microfilmes comuns, a gente não tem água para gerar essa quantidade de energia, então isso é um problema que a gente está muito perto e que quando eu era criança eu falava aquecimento global, falta de água era uma coisa distante. Isso já é um problema da nossa geração. Então, eles mantêm parceria, né, com mais da metade dos médicos do país. Então, você imagina, metade dos médicos produzindo informações dos seus pacientes e o Grupo DASA tem que fazer essa gestão dessas informações. Então, o DASA ele tem uma política de não eliminação dos prontuários e exames com fins de pesquisa, porque eles também são uma unidade de pesquisa e formação. Imagina a quantidade de dados sobre a nossa saúde e que o grupo tem, né, sobre... e como que a gente conseguiria criar políticas públicas em cima dessas informações? Conseguiria não, né? Consegue, o grupo já trabalha em cima disso com os médicos e é muito interessante. Então, o projeto implicou um tratamento dessas informações, porque é um volume de dados muito grande. Então, a gente precisou e precisa ainda, porque o projeto está correndo, o tratamento das informações com base na LGPD e nas regras arquivísticas, que também é um desafio da nossa área, né? Levar nossas regras e levar o que a gente tem de parâmetro para a área da saúde, que é uma área muito específica e muito complexa. A gente fala que hoje a gente tem discussões sobre o audiovisual e eu gostaria de ver, a gente precisa de discussões com relação a, por exemplo, os grandes formatos da patologia, os grandes formatos da medicina, de informações, que são informações super sensíveis. Então, imagina que a gente tem alguns problemas da arquivologia vezes 2, né? Então, o desafio da gestão desses grandes volumes é o crescimento exponencial dessas informações. O DASA ele cresce petabytes, pelo menos no âmbito do nosso projeto, de tipos documentais de uma determinada área deles. A infraestrutura de preservar isso, então, imagine, a gente que é arquivista sabe que tudo que vai para a arquivemática aumenta 4 vezes de tamanho. Aí imagina você aumentar um exame médico que já é grande 4 vezes o tamanho. Você coloca a gestão de cabelo em pé. Conformidade regulatória, então no Brasil a gente tem essa cultura de ter legislação que fale sobre os assuntos, que determine, apesar de muitas vezes a sociedade não aderir. E o tipo de dado que é um dado sensível, né, que muitas vezes conta ali questões íntimas do cidadão. Então, esse projeto ele foi uma parceria, esse projeto na verdade ele foi uma junção de vários processos e a gente cooptou um pesquisador que tem uma expertise muito grande, ele agora é da equipe da Pickle, que ele faz compressão de dados, porque para as extensões de arquivos dos exames, era praticamente impossível a gente fazer um projeto de digitalização nos nossos filmes com DASA, porque era questão de você não conseguir colocar um exame inteiro dentro de uma caixa dessa de 120 gigas. Então, esse pesquisador, ele tem publicações, ele tem esse estudo dele muito estruturado, ele fez um projeto na Amazônia e foi através desse projeto que ele promoveu saúde para os ribeirinhos, porque o pessoal lá estava me contando que tem lugares que você demora 22 dias de barco para chegar. Imagina uma criança que quebra um pé. Como que você vai fazer a transmissão dessas informações de um exame que pode chegar a muitos gigas? Não tinha rede para isso, não tinha como o médico receber uma imagem que ele conseguisse dar um diagnóstico à distância. Então, através desse projeto,
muitos ribeirinhos conseguiram ter acesso à saúde, a gente trouxe esse pesquisador para a nossa equipe. No caso do DASA, ele consegue diminuir entre 83% e 97% do tamanho do arquivo, sem tirar a qualidade das imagens. E isso ele faz como se fosse um recálculo dos dígitos binários. Por exemplo, para você fazer uma imagem com uma paleta de cores com determinadas informações, você tem uma combinação binária de dígitos binários, zeros e uns. Ele, ao invés de você colocar todos os zeros na imagem, ele diminui o zero e coloca um cálculo matemático. Por exemplo, 1 elevado a 10, 1 elevado a 20. Isso já ensina a máquina como ler esse binário sem precisar escrevê-lo todo nessa imagem. É assim que ele diminui essas informações. E para o nosso produto faz muito sentido. Eu estava conversando com um colega que falou, mas se corromper, aumenta muito a chance de corromper, né? Porque se você perder um zero, você vai perder ele elevado a muita coisa, ou um elevado a muita coisa. Mas quando está no nosso produto, que é imutável, não tem esse risco de perda, né? No sistema, sim, essa discussão é válida. Então, o benefício principal, né, foram diagnósticos rápidos em áreas remotas. Então, quando ele começou esse projeto de compressão de dados, né, transmissão de lâminas em alta resolução, procedimentos guiados remotamente, então foi uma forma que ele encontrou de viabilizar transmissão de dados que são muito grandes e muito pesados. Também é interessante dizer que eu fiz várias reuniões com ele para a gente conversar sobre cadeia de custódia, né, e como que a gente protege a cadeia das custódias dessa informação e a cadeia de segurança dele, mesmo fazendo essa compressão. Então foi uma discussão muito rica que a gente fez e que os estudos que a gente desenvolveu estão aí no caminho de serem publicados. Então, a recuperação agora dos exames médicos do laboratório que a gente está fazendo, as digitalizações, elas podem ocorrer em até 15 minutos quando feito direto do nosso filme. Ocorriam casos das nuvens comerciais pedirem mais de 48 horas para recuperar essas informações armazenadas. Quando a gente trata com dados, mesmo que de grande volume, nada se compara à realidade do DASA, porque eles têm um volume de criação anual de petabytes. É realmente um caso que eu nunca tinha visto antes. Eu, como pesquisadora, não tinha conhecimento de que, às vezes, essas Big Techs pedem tanto tempo para recuperar as informações remotamente. Além de que existem níveis que você precisa pagar, né? Então, se você quer recuperar em menos tempo, é mais recurso que você tem que dar para eles, é mais dispendioso para as instituições. Então, ele estando com os filmes deles num laboratório montado por eles lá de leitura, eles conseguem as informações dos pacientes em 15 minutos. Então, é uma mudança muito grande de soberania, principalmente, de segurança também, né? Porque eles conseguem garantir agora que as informações sensíveis e de pesquisa estão dentro da instituição. Então, a gente desenhou no projeto essa forma simplificada, claro, que é a criação de um barramento para centralizar essas informações. Então, a gente fez um tratamento, uma sugestão de tratamento do que a gente ia trazer das nuvens estrangeiras que estavam lá já há muito tempo guardado, que a gente ia colocar nos nossos filmes. A gente fez também uma sugestão do que a gente vai trazer dos sistemas dos parceiros, que são os médicos e as clínicas e os hospitais do Brasil. Tudo centralizado num sistema para a gente fazer essa gestão do que vai para o filme e do que vai ficar no laboratório de pesquisa deles a partir do nosso filme. Então, é uma forma de gestão, a gente está implementando, né, as informações com o objetivo que eles tenham um acesso melhor, que eles tenham um acesso mais seguro, um acesso soberano, e implementando também questões arquivísticas nesse universo hospitalar, que tem muitos requisitos interessantes de segurança, em que eu como arquivista aprendo e eu como arquivista falo, olha, assim a gente faz arquivologia, pode ser mais seguro para vocês. Então, enfim, é um projeto muito bacana. Então, falando de valores, a minha prospecção para esse projeto é que em 10 anos o DASA reduza 80% dos gastos que eles têm com nuvens, quando a gente conseguir desonerar os sistemas, desonerar as nuvens com os documentos que são de guarda permanente ou de longo prazo. Claro que não dá para reduzir, existem os documentos correntes que você precisa acessar rápido, aqui direto no sistema, o médico precisa ver na hora, o paciente está sentado aqui, eu preciso ver, não dá para acabar com a nuvem.
no sentido de não usar a nuvem, só usar o nosso produto, mas deixa para o DASA uma oportunidade e uma forma de, por exemplo, para esses 30%, para esses 20% que sobraram, deles fazerem uma gestão em nuvens nacionais. Pode ser, porque eles conseguem, seria um volume melhor para as nuvens brasileiras conseguirem fazer a gestão dos dados do DASA. Então, porque hoje o Brasil, eu me arriscaria a dizer que não tem capacidade para suportar todas as informações em território nacional desse grupo. Então, essa é a prospecção. Por isso que eu sempre falo que o nosso produto faz muito sentido para informações de guarda de longo prazo. Porque ele tem um custo inicial um pouco maior do que as outras tecnologias, mas ao longo do tempo ele vai se pagando. É isso, pessoal. No nosso site tem todos os nossos cases que a gente já fez ao redor do mundo. A Pickle opera há 12 anos globalmente. Então, nós temos indústrias de todos os segmentos, nós temos bancos, nós temos arquivos nacionais, enfim. E vocês podem ter acesso a isso no nosso site, é tudo muito transparente, tá lá as informações que a gente fez, os depósitos no nosso banqueiro ártico. Inclusive, as sementes da Amazônia tá lá, um colega falou da pesquisa na Amazônia, né? A gente guarda sementes da Amazônia lá como forma de preservação para a história da humanidade. Isso é um dos trabalhos sociais que o nosso banqueiro está se tornando uma fundação. E se vocês quiserem saber mais, a gente está aqui e é isso. Obrigada. Obrigado, Tayane. Quero agradecer novamente a Pickle pelo patrocínio aqui pelo evento, que tornou esse evento possível. Né? A gente sabe das limitações dos financiamentos públicos, né? que as instituições passam. A gente vai abrir para algumas perguntas. Se alguém tiver, a gente pode fazer um bloco de 3 perguntas. Boa tarde a todos. Eu sou a Jaqueline Dias da Silva, sou arquivista do Arquivo Nacional, doutoranda do IBICT e atualmente estou no estágio de docência sobre arquivos em saúde com a professora Brenda Rogo, que está aqui presente, e doutoranda da Angélica Marques. Então, eu fiquei encantada com o projeto de vocês, e principalmente no momento que fala, né, sobre os prontuários médicos, que na verdade hoje nas nossas pesquisas a gente já chama arquivos em saúde, prontuário do paciente, que não é mais o prontuário do médico. E assim, eu queria só tirar essa dúvida mesmo até para esclarecer. Como é que fica em relação à questão das empresas, no caso você mencionou a DASA? Porque nas nossas legislações, que é o que eu pesquiso, né, arquivos em saúde, hospitais universitários vinculados ao Brasil, antiga EPSE, e atualmente do norte do nosso país, que é a região norte, né, eu também sou do Amazonas, apesar de morar aqui no Rio, sobre essa legislação, porque pelo Conselho Federal de Medicina, os prontuários do paciente, eles podem ficar até, a partir do último registro, já se prevê, a partir daí a contagem, para 20 anos e eliminação. E também já tem, desde 2024, a tabela de temporalidade, código de classificação, isso aplicado para os hospitais universitários, os hospitais também das Forças Armadas, que eu também trabalhei, né? Foi daí que veio a minha vontade de estudar, porque eu era oficial arquivista do Hospital de Aeronáutica de Belém. Então, eu participei do grupo de trabalho, a primeira reunião que teve no Arquivo Nacional para criar, né, essa tabela de temporalidade. Então, assim, a gente tem essas resoluções e tudo mais com esses prazos, né, estipulados, até também para outros tipos de documentação. E aí entra justamente essa dúvida, né? Como é que isso está sendo trabalhado para as instituições e orientados, no caso, como vocês, né, que estão junto com eles e dando também essas orientações sobre esses prazos? Porque também a gente entende que para uma instituição trabalhar com isso, ela como arquivistas, né, a gente dá uma orientação de fazer código de classificação, planos e tudo mais, né? Então,
eu queria parabenizar e também ir por esse caminho, né, de compreender um pouco até esse outro lado e sempre colocar também à disposição as orientações, né, que a gente tem brasileiras. Mais alguma pergunta? Sou eu. Eu tô com o microfone na mão e esqueci, gente. Viajei, desculpa. Eu tô com o microfone na mão esperando que era a próxima pessoa. Professora, eu posso responder a pergunta dela e você claro, faz? Porque pode. senão eu vou esquecer e eu não Tá, trouxe. pode. Então, assim, o nosso case de saúde, que eu trabalho diretamente, a gente faz uma orientação com relação às legislações brasileiras, mas o grupo ele tem uma característica específica porque eles também são instituição de pesquisa. Então, os dados, eles também são utilizados para outros fins, por exemplo, para criar políticas públicas de vacina, para perceber padrões de doenças em determinadas regiões. Então, eles têm uma política interna para guardar esses documentos e fazer uma gestão do que é factível guardar para sempre e o que não é, né? Como a legislação, geralmente, ele pede esses 20 anos depois que o prontuário fecha, fica a critério do DAS e aí, claro, tem uma equipe que faz o crivo dessas informações porque vai ter que ficar guardado para sempre, né? Então, depois que ele cumpre essa legislação, eles fazem o crivo científico, que é para a reutilização dessas informações a longo prazo, né? Agora sou eu. Então, eu sou a Brenda, né? A minha dúvida, não é nem dúvida, assim, só para eu entender mesmo, para conhecer melhor a questão do produto de vocês, e que me surge uma dúvida durante a sua apresentação, né? Pelo que você falou, é a preocupação enorme da soberania dos dados, dessa integridade dos dados, que, ao meu ver, é um aspecto da preservação digital, né? A preservação digital como um todo. É a parte do armazenamento, a preocupação com essa soberania de dados, a parte da integridade documental, do armazenamento, ok? E eu vejo que esse é o produto de vocês cobre. Como é que se dá as outras questões para além dessa soberania dos dados? Quando vamos supor, a empresa vai contratar o serviço de vocês, vai comprar o produto de vocês. Aí é feito isso num acordo, vocês têm um modelo único, ou é de acordo com as necessidades? Porque quando a gente fala no tocante à arquivologia, né, ainda mais do documento permanente, a gente tem procedimentos, legislações, questões éticas, enfim, um arcabouço, que é o que a gente tem falado, que a preservação digital não é só técnica, não é só tecnológica, não é só política. Tem várias outras questões que perpassam pela preservação digital, né? E como é que isso funciona quando a pessoa vai adquirir o produto de vocês? Porque, assim, quando você foi apresentando, eu fiquei pensando, resolve muita questão da soberania dos dados e do armazenamento, que é um calcanhar de Aquiles de fato. Mas e as outras questões, como é que esse produto de vocês vai se relacionar? Porque, na verdade, eu acabo deixando ainda a responsabilidade maior com o produtor desses dados, dessas informações, né? Mas então, como é que vai se dar essa interligação com vocês? Obrigada. Primeiro que o nosso filme ele foi desenvolvido de uma maneira em que ele só consegue recuperar as informações se ele tiver metadados estruturados para buscar essas informações posteriormente. A gente fez no modelo baseado no OAIS e baseado nas legislações internacionais de metadados, de como indexar essas informações. Dito isso, todos os nossos projetos, antes deles iniciarem, eles têm um diagnóstico arquivístico e situacional como um todo do fluxo das informações. Então a gente vê os pontos fracos, onde a gente precisa fazer a complementação das questões de segurança, das questões conceituais. Tem clientes nossos que a gente fala, olha, vai precisar sensibilizar o usuário, vamos fazer palestra, vamos trazer o pessoal para essa discussão, vamos mostrar, olha, tem legislação que fala que é crime jogar esse documento fora. Então, a gente, antes de todos os produtos, independente da gente ou não, os nossos projetos, eles começam com essa questão. E aí nós, como empresa, mapeamos quem são os agentes principais para apoiar essas ações. Então, geralmente, eu e Tayane, nos projetos, a gente conversa com as equipes de TI, os arquivistas, e a gente tenta trazer essas duas equipes que são pilares, né, da gestão da informação nas instituições para caminhar junto com a gente nos projetos. Porque não adianta eu, Tayane, arquivista, chegar e conversar só com os arquivistas e aí eu bato lá na porta do cara da TI e ele vai falar, não, eu guardo tudo para sempre, pode deixar, porque eu já escutei isso várias vezes. Só que a gente chegou num momento agora que tudo não é nada, né? Então a gente tem que caminhar com as áreas da instituição para fazer os projetos. E eu, como pesquisadora, aluna, eu sempre bato em cima de, olha, vai fazer o projeto, vamos conversar então sobre os requisitos, vamos conversar sobre o projeto interpares, vamos colocar as legislações brasileiras
o máximo possível organicamente dentro do projeto. Claro que às vezes não é possível. Tem projetos que não é possível, não tem financeiro, não tem equipe para dar continuidade. Então a gente faz o melhor cenário de acordo com a realidade dos clientes. Então é modular. Os nossos projetos, eles são modulares. Não existe aqui, ó, pronto, entreguei isso aqui, vai ser isso para você. Não tem como, porque as realidades são muito diversas, no Brasil principalmente. A gente chega aqui e o cliente, ele só tá tudo em papel. E agora? Aí a gente traz empresas parceiras para fazer a parte de digitalização, aí a gente fala dos decretos, a gente fala das legislações e as resoluções do CONAC, e aí depois chega o nosso produto, até porque ele não faz sentido se não tiver gestão, arrisca arquivística antes. Oi, Daiane. Gabriela, Biblioteca Nacional. Não conheci o produto, fiquei bem interessada em entender o processo, porque hoje eu tenho uma coordenação de microfilmagem na Biblioteca Nacional, aqui no Nacional também tem. Então, já me falam microfilme e acabou. Eu fiz uma pesquisa assim, nas bibliotecas de Abinha, só Brasil, México e Chile estavam microfilmando. Então, eu queria entender como é que funciona o processamento desse microfilme, se é parecido com o microfilme que a gente utiliza, 35mm, enfim, isso tudo é importante porque eu venho trabalhando nessa situação de desafio na microfilmagem, porque a gente não tem equipamentos, não temos pessoas capacitadas para trabalhar. O servidor que eu tenho lá, ele trabalha há quase 50 anos, ele vai aposentar e esse conhecimento vai com ele. Então, você me trouxe assim, uma luz no fim do túnel. E o custo do microfilme é muito caro hoje. Então, eu queria entender, você falou de tempo, né, que o microfilme normal, 500 anos, você está falando aí 1000 anos Microfilme normal, 30 anos. Não, falavam que ia durar 500 anos. Ninguém viveu 500 anos para saber. Mas a Biblioteca Nacional já tem em torno de 80 anos. E tá lá. Teve problemas também de avinagrar, enfim, a questão de umidade, temperatura, a gente fica fazendo esse monitoramento, então eu queria entender um pouco mais sobre esse processamento desse microfilme, como é que ele funciona em relação ao que a gente conhece, as diferenças e as similaridades. Obrigada. Então, nosso processamento é feito no nosso laboratório que fica aqui no Rio de Janeiro. A gente faz uma integração via API, tanto com sistemas de gestão, que são os CIGADs, quanto com os arquivemáticas, que é onde já tem os pacotes 100% preparados para nós. As instituições que não têm um ambiente de preservação, a gente, antes de iniciar o processo de digitalização de microfilmagem, a gente indica que seja feito um repositório e daí a gente auxilia com essas questões técnicas, até para criar um ambiente de preservação para a gente poder beber da melhor fonte que puder. A diferença é que tem alguns microfilmes que você consegue comprar a máquina gravadora, né, e fazer na sua própria unidade. A nossa não, tem que ser direto no nosso laboratório. Mas aí a gente tem um processo que cumpre rigorosamente as questões de manter cadeias de custódia, de manter a segurança do documento sem quebrar ali a cadeia de informações e de segurança dele. Então a gente faz todos os registros de mudanças de hash, todos os registros de mudanças de sistema para poder gravar na propriedade do arquivo, para provar que aquilo não teve uma alteração. A gente assina todos os microfilmes com carimbo do tempo e a gente utiliza nas migrações todas as mudanças necessárias para fazer essa transferência da maneira mais segura, porque a gravação só se dá no nosso laboratório. A produção dos 120 GB a gente consegue fazer em 24 horas, entrega para os clientes da melhor maneira. Nós temos clientes que eles contratam a leitura dos filmes com a gente, não querem comprar a leitora, apesar da leitora poder ser comprada com a gente ou com qualquer outro produtor. Aí tem clientes que deixam cópia de segurança para a gente fazer o armazenamento e ele leva outra cópia com ele. Vai modular. Mas hoje a gravação ela é feita nas nossas instalações, porque essa é a nossa patente.
Mas a leitura o cliente pode fazer na instalação, no seu próprio órgão. Então, você pode adquirir uma máquina leitora, que não necessariamente será conosco, e aí o nosso sistema fica aberto ali no GitHub para ser baixado quando houver atualizações a qualquer momento. Então, a gente está sempre melhorando o sistema de integração, né? Porque esse sistema que você reverte os binários, ele faz a integração direta com os outros sistemas. Então, a gente está sempre melhorando a API dele, a gente está sempre melhorando esses requisitos de segurança, e aí ele está sempre disponível para todo mundo, né? Nem só para os nossos clientes. Mas ele só faz sentido para os nossos clientes. Então, ele é feito com um filme de 35mm. A maioria das máquinas hoje no mercado já tem essa lente de leitura de 35mm com uma gravação ORM. Então, é uma tecnologia que ele grava como se fosse um laser que faz os dígitos binários. Então, ele mitiga essa questão de corrompê-lo. E ele também está resistente a eventos eletromagnéticos, que a gente fala pouco sobre isso, mas eu já vi muito do microfilme corrompendo por causa de questões de imã, coisas de porta, questões de segurança do ambiente. Então, é isso, assim, eu acho que você vai ter respondido. Obrigada. Temos espaço para mais uma pergunta. Hola, buenas tardes, Ludmila de Bolivia. Creo que es una herramienta muy importante la que tú estás presentando, una herramienta técnica que hace posible lo que parecía imposible, el mover grandes cantidades de datos de un lado para conservarlos y bueno, tenerlos accesibles, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿de qué forma garantiza con esta tecnología que ese proceso de compresión y descompresión de los datos no se altere ni modifique, o no altere ni modifique los metadatos que acompañan a los archivos, ¿no? 1. 2. Esa tecnología se puede aplicar a otros tipos documentales que no sean archivos de imágenes solamente, audiovisuales, por ejemplo, sonoros, ¿no? Y el tercero, que es el click, digamos, ¿cuál es el costo? Gracias. Essa tecnologia para qualquer extensão de arquivo, então, qualquer extensão de arquivo é possível. A tecnologia de compressão de dados, a gente fez o que aqui no Brasil nós chamamos de prova de conceito, que é uma prova em que a gente leva o cliente nas instalações, faz todo o processo de criação, compressão e gravação dos dados. A gente chama auditores às cegas para eles verem, por exemplo, a imagem DICOM, que seria a extensão de arquivo de saúde, para ele ver a original e a recuperada do nosso filme. E ele faz uma auditoria dessa imagem para dizer tá igual ou não tá, tem qualidade para diagnóstico ou não tem. E passou, né? Assim, ele passou por esse processo de auditoria. Hoje no Brasil, nós não temos um órgão que audita esses processos, mas nós, como Pickle, a gente faz questão, por obviedade, por uma consolidação da empresa no mercado, de seguir rigorosamente as nossas legislações de auditoria de repositórios, gravação, de integração de sistemas, e a gente segue o modelo AIS de ponta a ponta. Então, para esse tipo de documento que foi o da saúde, que foi o nosso caso, a gente chamou médicos às cegas, que são auditores, olharam as imagens e disseram realmente, ela está menor no tamanho ali quando você olha na propriedade, mas na qualidade da imagem não tinha diferença. E eu arquivisticamente penso que se um exame médico, que é um documento extremamente sensível, porque o médico faz diagnóstico através dessa imagem, ele não conseguiu ver as diferenças nas propriedades, nas imagens, do jeito que ela estava, eu imagino que aplicar isso para documentos de arquivo não seja um gap tão grande. Então, acertar nessa resposta? Claro que pode. Eu estou aqui com o diretor do DASA e ele vai falar um pouco melhor do caso. Não, acho que é bem simples, não vou tomar muito tempo. Mas DICOM, além de ser um... Peraí, Fabrício, você precisa falar no microfone. Então, eu sou o Fabrício da DASA, só para ajudar aqui um pouco. DICOM, além de ser um formato de imagem, ele também é um padrão, um protocolo de comunicação. Se isso se perde em algum momento nessa cadeia, tanto de você converter ou desconverter esse processo, nenhum sistema mais consegue visualizá-lo. Então, nenhum médico consegue dar um diagnóstico. Nenhum equipamento médico, por exemplo, um tomógrafo, uma ressonância magnética, um ultrassom, consegue fazer
esse retrieve, essa recuperação desse exame. Então essa que é a garantia. Se eu conseguir não perder a comunicação, então além de ser um padrão de imagem, também é um protocolo de comunicação em termos de tecnologia. Acho que é isso. Isso garante mais do que, inclusive, a propriedade do médico não ver diferenças na qualidade médica, porque um pixel faz diferença, por exemplo, num carcinoma de mama. Acho que é isso. Obrigada, Fabrício. Fabrício é o nosso cliente, ele é o diretor do DASA que está cuidando do projeto e que confiou muito os seus arquivos para a nossa equipe. Então, como ele disse, né, além de ser imagem, é um padrão de transmissão, quebrado a qualidade ele não lê em lugar nenhum. Então, essa também é uma das garantias que se tem sobre essa questão de compressão de dados. Estamos atrasados. Eu vi que a Karina levantou a mão. Vou pedir, Karina, que seja breve na pergunta e Karina breve na resposta, por favor. Quem não tiver a oportunidade de perguntar agora, a gente está aqui. Vocês podem lá me esgotar. Oi, boa tarde. Bom, eu tinha 3 perguntas, né? Então vou. Comprimido. Eu queria só entender primeiro, parabenizar, muito bacana, né? Já conhecia um pouco do serviço de vocês, assim, mas não tinha visto a apresentação ainda. Eu queria só entender, assim, uma das perguntas é a seguinte, vou tentar fazer aqui, me tocou mais. Você falou que a gente usa, então, a arquivemática para fazer o processamento, né, gerar o IP, e aí a preservação que a gente faria nesse filme, né, de vocês, seria do IP, é isso? Só para eu entender o seguinte, então, eu vou fazer a manutenção do meu IP no meu sistema, né, no meu storage, service, e também vou ter esse filme. Ou seja, isso aí seria um backup do meu IP? Ele pode funcionar como um backup, mas eu costumo dizer que ele também pode funcionar como se ele fosse o próprio arquivemática. Por quê? A legislação hoje do Brasil, ela pede que você tenha guardas geográficas de distância dos documentos originais, e ele faz uma descrição de guarda em um repositório digital arquivístico que a gente faz igual. Quando você grava o binário e transforma o pacote, você grava igual. Para alguns clientes, por exemplo, que têm formatos proprietários, a gente faz a gravação dos sistemas leitores junto com os documentos. Então, o meu objetivo é garantir que ele vai ler depois. Então, sim, para alguns clientes a gente faz, porque nem todos os clientes são obrigados a utilizar a arquivemática. Então, para alguns clientes a gente cria os pacotes, faz a guarda aqui e elimina. Mas os documentos, eu sempre vou reforçar, gente, não é os documentos históricos, não são informações que não podem eliminar pela nossa legislação. São sempre informações que elas estão amparadas pela arquivística e pela legislação brasileira. É isso, gente. Já foi demais, mas quem quiser, a gente está aqui. Ótimo, isso que eu ia reforçar. Eles estão aqui no nosso horário, então estão disponíveis, né, para possíveis dúvidas. Agradeço muito, Daiane. Obrigada. Obrigada a vocês.